Bolsonaro aproveitou que muita gente estava de férias para começar a fazer as maldades contra o povo trabalhador. Eu não vou falar ainda aqui da Previdência, e nem de algumas opiniões absurdas, como as da ministra Damares, ou da asneira do Ministério do Meio Ambiente, que quis diminuir a importância de Chico Mendes. Eu vou falar aqui do que já tem assinatura do presidente, que, portanto, é oficial. Vamos lá. No Congresso, nesse momento, estão em debate 3 medidas provisórias. A 870, a 871 e a medida provisória 868. Bem, a 870 é a que o Bolsonaro usa para acabar com os ministérios da área social. Ele vai acabar com os programas e os ministérios na área social. Veja, um governo pode ser compreendido pelos órgãos que cria e extingue. É o caso do Ministério do Trabalho, criado pelo Getúlio Vargas em 30 e que deu origem à CLT, aos direitos de quem trabalha e à justiça do trabalho. Bolsonaro vai no caminho oposto. A 870 extingue o Ministério do Trabalho. Mas além de deixar o Brasil como um dos poucos países do mundo que não tem Ministério do Trabalho, Bolsonaro faz pior. Ele agora quer acabar até com o 13º e com as férias. Sem falar no que pode vir na reforma da Previdência, na redução do salário mínimo, crime que, aliás, Bolsonaro já cometeu. A MP 871 vai no mesmo caminho. Menos direito para quem trabalha. E aqui Bolsonaro faz um ataque aos sindicatos, deixando eles mais fracos. Os sindicatos mais fracos na 871. Por exemplo, ele tira dos sindicatos o reconhecimento da declaração da atividade rural dos agricultores familiares. Ele quer que só as empresas de assistência técnica façam isso. E aí está a sacanagem. Ao mesmo tempo, ele tira a força dos órgãos de assistência técnica. Sim, nos últimos tempos, a assistência técnica perdeu nada menos que 73% do seu orçamento. Quem é o alvo aqui? É a aposentadoria dos nossos agricultores. Quanto menos órgãos puderem comprovar o trabalho rural, menos colonos e colonas vão poder se aposentar. E temos ainda a medida provisória 868. Essa é uma herança do Temer que agora está endossada por Bolsonaro. Ela nada mais é do que a tentativa de reeditar a MP da sede e da conta alta, aquela que tira dos municípios a prioridade de explorarem os serviços de água. Ou seja, é a privatização compulsória da água. Privatização na 868. Bem, mas se o Bolsonaro achava que nós íamos ficar de férias sem trabalhar, se deu mal. Como um governo como esse, oposição não tira férias. E desde o primeiro dia nós estamos estudando as medidas e já apresentamos diversas emendas para corrigir essas barbaridades que ele está tentando fazer. Na 870, nós apresentamos emendas. É para recriar, primeiro, o Ministério do Trabalho e aproveitamos para corrigir uma outra extinção que o Temer já tinha feito e que o Bolsonaro não recriou, que foi, à época, a extinção do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que nós agora colocamos uma emenda para recriar. Pois nossa emenda recria também o MDA. E recria ainda o que é muito importante, que é o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Repare, a 870 é a cara do governo Bolsonaro. Fim do Ministério do Trabalho, fim do CONSEA e nada para a agricultura familiar. Ou seja, é um governo que ataca o trabalhador do campo e da cidade. É por isso que nós fizemos emendas também na 871. O governo diz que a medida para combater fraudes, mas na prática ela não combate nada de fraude.
é apenas para prejudicar a aposentadoria rural. E nossas emendas também tentam impedir isso. Nós queremos dar aos sindicatos novamente a possibilidade de nos sindicatos fazerem a declaração, reconhecer a atividade rural, fazer o CNIS, que é exatamente o Cadastro Nacional de Identificação para as atividades sociais. Essas são as nossas emendas. E por fim, na MP da sede, na 868, nossa emenda acaba com a obrigatoriedade de os municípios abrirem um serviço de água para as empresas, ou seja, a privatização. Aqui a nossa emenda é para acabar com a privatização. E já entramos na justiça contra essa MP, porque ela é 2 vezes inconstitucional. Primeiro, porque foi reeditada no mesmo ano em que a outra, com o mesmo teor. Havia caducado e isso é proibido. Segundo, porque a Constituição diz que o município tem a prioridade na oferta do serviço da água. Bem, gente, esse tem sido o nosso trabalho nesses primeiros dias de 2019. Nós sabemos com quem estamos lidando e a quem nós representamos. Mas todo mundo sabe como é o Congresso. E deve saber que não melhorou nada. Aliás, pelo que se vê, parece que ficou ainda mais conservador e ainda mais contra o povo. Por isso, a palavra-chave deste momento todo é mobilização. E eu preciso escrever isso em letras garrafais. Mobilização. Esta é a palavra de ordem. Os sindicatos de trabalhadores rurais precisam se mobilizar, senão o colono não se aposenta mais. Enquanto isso, o Bolsonaro perdoa 17 bilhões que os latifundiários deviam para o Fundo Rural. Os sindicatos urbanos também precisam se mobilizar, ir às ruas, temos que pressionar os políticos, temos que mostrar para as pessoas que o fim do Ministério do Trabalho, do CONSEA, assim como a não recriação do MDA, só é boa para os ricos, para os patrões, nunca para os trabalhadores, nunca para o povo pobre, nunca para o povo. Gente, isso não é economia de dinheiro público, ao contrário, isso é para fazer sobrar dinheiro público e dar para os ricos. Ao mesmo tempo, temos que chamar a população para gritar pela água pública, senão vamos pagar muito caro por uma coisa que não deve ter dono e que é fundamental para nossas vidas. No ano passado, foi a mobilização, nosso grande grito, que impediu a reforma da Previdência. Temos que fazer isto assim de novo. E eu mostrei aqui para vocês as minhas emendas. Estou tentando fazer a minha parte. Mas o que vem pela frente é difícil e pode ser ainda pior. Então, minha gente, não tem jeito. Vamos à luta. Mobilize-se.